Oi, pessoal, tudo bem? Dando continuidade aí à nossa convidada dessa semana, é a doutora Daniele Vec, infectologista pediátrica. Oi, Dani, a tua Oi, câmera tá tá virada, virada. né? Deixa eu tentar mexer aqui. Deu. Aí. Oi, tudo bom? Tudo? Muito obrigada por aceitar o convite de Pediatra Fora da Caixa para esse assunto agora, né, que tantas dúvidas dos nossos pacientes, né? Principalmente esses bebês menores de 1 ano, o que fazer, e agora está chegando as férias, tanto o pessoal vindo de São Paulo aqui para Florianópolis, quanto as pessoas que estão em Florianópolis indo visitar, né, os parentes no Rio Grande do Sul ou em São Paulo. E tivemos, né, agora essa busca dessas pessoas que participaram do RD Summit, que foi um evento de marketing digital, onde teve uma suspeita de caso de sarampo e foram chamadas, né, as pessoas para ver o estado vacinal. Como é que tu tem visto essa questão do sarampo no Brasil agora, com esses surtos, que, principalmente no estado de São Paulo, né? Coisas que a gente não Então, via há pelo menos 20 anos. é isso mesmo, assim, Flávia. Eu sou formada há 20 anos e nunca vi um caso de sarampo na minha vida, assim, né? Também nunca vi. E era, e era uma coisa que a gente achava que nunca iria ver mesmo, né? Porque estava erradicado, a gente conseguiu receber até a nomeação de área isenta, né? A área fora Uhum. de sarampo em 2016. Desde 2000 tava uma campanha muito grande para que isso acontecesse, a gente conseguiu, e aí agora todos esses casos de novo de sarampo aí, Sim. né? E aí a gente sabe que por que tá tendo todos esses casos de sarampo? Não é só porque as pessoas vieram de fora e trouxeram sarampo, é porque a Uhum. gente aqui não tá vacinado, não tá com uma cobertura vacinal boa, né? Os anos anteriores, a cobertura vacinal para sarampo chegava a 97% da população. Minha Isso caiu nossa. abaixo, e isso caiu agora abaixo de 60%, né? Então, eu acho que ainda é aquela, ai, ninguém, comigo não vai acontecer, então não preciso Sim. fazer, né? E aí é o que aconteceu. Aqui em Santa Catarina, a gente já tem 59 casos confirmados de sarampo, pelo último dado que tem Sim. ali, né, do DIV, que é Uhum. de final de outubro, e mais 15 em investigação. Fora os que ainda não, né, ainda não apareceram, Não assim. apareceram ou não foi diagnosticado, né? Eu estava Isso, vendo sobre das estatísticas que teve já 4 óbitos no Brasil, né? E desses 4, 3 foi em menores de 1 ano, que são isso. uma população vulnerável que até então a vacinação não era indicada, né? Somente acima de 1 ano. E como que está sendo o posicionamento agora? O que que a gente faz dessas crianças menores de 1 ano para proteção, né? Então, Principalmente os menores de 6 meses que não podem vacinar de jeito nenhum. isso. Então, os menores de 6 meses a 1 ano, a recomendação é que vacinem essas crianças, né? Uhum, Essa vacina ela é considerada uma vacina dose zero. Por quê? Porque não é uma vacina que vai prevenir contra o sarampo para o resto da vida desse sim. bebê. Ele vai dar uma proteção, também não é uma proteção de 100%, que a gente sabe que com uma dose de vacina, a média é de 90% de proteção, Uhum, mas já ajuda, né? Bastante até. Então, esses bebês vão estar protegidos. O que a gente tem uhum, que fazer também, que é o que mais difícil de acontecer, é pensar nas pessoas mais velhas que estão em contato com essas pessoas, com esses bebês também, né? uhum, Porque às vezes o pai, o tio, a mãe, os avós, né, também não têm as vacinas. uhum. Até em média do ano de 2000, se eu não me engano, se fazia uma vacina com 9 meses e depois 4 anos. Depois de 2000 é que essa vacinação mudou. Então, Uhum, essas pessoas que têm uma vacina só aos 9 meses e uma depois, elas não estão vacinadas completamente, porque só tem uma dose que protege, né? entendi. E os bebês menores de 6 meses? Esse vai ser o grande problema, porque esses bebês não vão estar protegidos. Não tem como a gente fazer vacinar esses bebês menores de 6 meses. A gente sabe que a mãe que já foi vacinada, ela passa proteção para esse bebê pela gestação, ela passa Sim. proteção para esse bebê pelo leite materno, mas é uma Uhum, proteção que a gente não consegue quantificar. Então, provavelmente não é uma proteção que vá proteger realmente esse bebê.
Então, na minha opinião, o que esses bebês abaixo de 6 meses têm que fazer é não ficar expostos a essas áreas de aglomerações, né? A Ok. gente mora, tanto você é em Floripa, eu Uhum. aqui em Balneário, em áreas de muito turismo, né? E a gente sabe que agora no Muito. verão vão chegar gente de Pessoa do país fora, inteiro, né? isso, e do mundo inteiro, porque tem os cruzeiros que chegam aqui em Balneário e tem Verdade. esperados cruzeiros da Uhum. Europa que vão vir para cá. E a Europa é um continente que está com pouca vacinação também, vários surtos de várias De doenças, sarampo, inclusive de né? sarampo, tendo na Europa, né? Então, o que eu recomendo é que esses bebês menores de 6 meses não vão para lugares fechados, evite shopping, evite supermercado com eles, evite Aeroporto, o que que você cinema. acha? Porque eu tenho pacientes que querem visitar a família no Natal, alguns em São Paulo, outros no Rio Grande do Sul. Como Então, fazer? a minha recomendação é que evite aeroportos, né? Porque a gente Não sabe que ainda viajar. mais em não viajar. Infelizmente, pede pra avó vir pra cá, Sim. pede, né? Ou vai de carro, porque daí pelo menos não tá Essa exposto é uma dentro do opção que eu avião. até estava conversando com eles, né? Porque o carro, tu tá restrito ali, né? Tá o pai, a mãe, a criança, às vezes Sim, um irmão que estão vacinados, né? E que não vão sim, estar em contato com aglomerados, ar-condicionado, tudo fechado. O cansaço, justamente. sim, da viagem, né, por expor um bebê, às vezes, a 8 horas de carro, mas ainda é mais seguro do que expô-lo a um voo de 1 hora num aeroporto, né? Sim, porque o que a gente sabe que uma pessoa com sarampo, ela transmite em média para 12 a 18 pessoas. O sarampo é uma doença muito transmitível. Então, assim, se tiver uma pessoa com sarampo no voo, por exemplo, a chance de seu bebê pegar é grande, né? Sim, E aí você está expondo e não tem como a gente proteger, porque a gente não mostra carteira de vacinação para comprar passagem, né? não, não Então a mostra. gente não, né? Então a gente não consegue, não vai conseguir evitar isso. Então, claro que a gente não proíbe, porque a gente está aqui só Uhum. para orientações, né? Sim, Mas a orientação que a gente dá é que evite esses lugares fechados, inclusive os aviões. aviões, Porque aí ônibus, né, que também fica o ar aviões, fechado, ônibus, isso, onde tiver tudo que for lugares coletivo, fechados, né? tudo que for coletivo, isso mesmo. Tendo coletivo, a gente não sabe quem vai estar ali, quem tem a doença ou quem não tem. Só vai saber depois, até porque o sarampo ele transmite de 6 dias antes de aparecer o vermelhão no corpo, que é quando a gente vai Uhum. pensar no sarampo, até Sim, 4 dias depois. Então, assim, antes de aquela pessoa estar manifestando a doença, ela já está ela já está transmitindo. transmitindo. E a gente sabe que na gestação, a mãe que não tem a vacina, ela não pode fazer a vacina do sarampo, mas que poderia Isso. fazer no período de puerpério e lactação. E essa vacina que a mãe tomar no puerpério protege de alguma forma esse bebê pequeno? Ou tem risco de transmitir para ele a doença pela vacina? Não, risco de transmitir para o bebê não tem, a gente não tem que se preocupar Uhum, com isso, não. Mas a proteção a gente também não tem como garantir, porque a gente não sabe uhum, quanto de anticorpo vai passar para o bebê, né? Então, isso não é a gente não pode considerar uma proteção a mãe que vacinou e amamentou o bebê. Vai passar uma uhum. parte de anticorpos? Vai, mas quanto? Não dá para a Não gente se saber. sabe, né? E Não. adultos que tenham pelo menos 2 doses da vacina. No caso, as minhas filhas, uma tem 16, a outra tem 12. Elas têm 2 doses da vacina. Elas precisam Uhum. fazer um reforço ou elas estão protegidas para o resto da vida? Não, se elas fizeram essas 2 doses, por exemplo, elas pegaram essa vacina depois de um ano. Essas duas Sim. doses, depois de um ano, elas estão protegidas. Uhum, Lembrando sempre que a vacina protege em média de 97 a 98% quando é feita com uhum, 2 doses. sim. Ainda existe uma chance pequena, mas existe, né? Nenhuma vacina é 100% de proteção. Mas é melhor e talvez dê de uma forma mais atenuada do que uma criança não vacinada, né? Sim, sim, com certeza, né? E assim, de 100% para 2%, Uhum, a chance é muito menor, né? E aí lembrar também, além dos adolescentes, a gente vê uhum, carteira de vacina de mãe, pai, tio, tia, avô, padrinho, etc. E quem não tem a carteira, vai vacinar. Não sabe, não tem não certeza, tem não tem a dúvida. comprovação, faz a vacina. Não tem problema. Ah, mas será que. E se eu já fiz 2 doses? Não tem problema fazer 3, fazer 4, fazer quantas Uhum. forem a mais. O problema é fazer a menos.
Sim, e a gente sempre precisa reforçar, né, que a importância da vacinação não é só do indivíduo, né? Quando eu vacino, eu protejo a mim e eu protejo a quem está ao meu redor. E o surto de sarampo está acontecendo porque a gente houve uma quebra da proteção coletiva, né, pela não vacinação. Justamente. Justamente. Porque o que que acontece? Vamos dizer assim, nós estamos em 10 pessoas, 9 estão vacinadas e uma não está vacinada. Essas Uhum, 9 estão protegendo essa uma que não está vacinada sim, também, né? Porque a gente sabe que no meio da sociedade vão ter pessoas que não vão poder fazer a vacina. uhum, A gestante, o paciente imunodeprimido, seja por medicação ou por doença, sim. esses pacientes não vão Os poder próprios fazer a bebês, vacina. né, menores que seis Os próprios meses, que são bebês menores de vulneráveis. 6 meses, justamente, né? Então, a gente protegendo, fazendo essas outras pessoas sem ter a doença, não vai chegar nessas pessoas. Então, a gente acaba protegendo eles também, Uhum. né? E assim, a vacina está no posto de saúde, é É gratuita, gratuita, né? é rápida, né? Não é uma coisa assim, é uma vacina cara que eu tenho que pagar, que Uhum. não, tá aí, aberta para todo mundo fazer. Eu tenho percebido nos últimos anos, né, esse crescimento do movimento anti-vacina baseado, na verdade, não sei em quê. Eu sempre vacinei as minhas filhas. Há 16 anos atrás, tinham várias vacinas que não faziam parte do calendário vacinal. Varicela, meningo, né? Não fazia, o meningo Uhum. C não fazia parte, a varicela não fazia, a hepatite A não fazia. E a gente ia fazer aquelas vacinas, né? Pagava particular, hoje tem várias outras tantas, porque não eram disponíveis. E hoje a gente vê que mesmo estando disponíveis, não é feito. E também tem uma culpa do governo, né? Porque antes a gente tinha muita verba para fazer vacinação, né? A vacinação tinha uma verba destinada, não sei se tu lembra, Dani, ali nos anos 90, no início dos anos 2000, que tinha o programa de vacinação bastante ativo, que eles iam fazer, quando eles iam atrás, né? Faziam busca ativa das pessoas que não vacinavam, eles iam com carros da prefeitura, e hoje a gente vê que deixa muito, né, que a pessoa vá até o posto de saúde fazer isso, ou agora a vacina do sarampo não está em falta, mas, por exemplo, aqui em Florianópolis, não sei, em Balneário, ficou mais de 2 meses a penta faltando, né, que é uma vacina Uhum. extremamente importante. Então, a gente está tendo problemas vacinais, eu penso, né, tanto pela pessoa que não acredita no poder da vacina, quanto para aquelas Sim. pessoas que não têm acesso porque está em falta, e também porque o governo já não está fazendo mais uma busca tão ativa como se fazia nos inícios dos anos 2000, né? Aham. Claro, sempre existe isso, mas assim, a gente tem um calendário vacinal muito bom no Brasil, né? Uhum, Mesmo que a gente não, claro que se a gente conseguir fazer as particulares a mais, a gente protege mais o bebê, mas a gente consegue, né? Hoje tem uma boa proteção. A gente poderia melhorar isso? Poderia, né? De correr de atrás. Mas eu acho que também isso é mais das pessoas de não irem, de uhum, acreditarem. Uma grande coisa que eu acho que está acontecendo hoje, que é uma coisa boa por um lado e ruim, é a internet, as redes sociais. sim, E aí começam a espalhar notícias de as fake news, né? Que todo mundo já uhum, conhece pelo nome, mas que começa a espalhar, e aí um vai acreditando mais no que ouviu, no que recebeu, do que na realidade, né? uhum, E aí vai deixando também essas vacinas e vai ocasionando todos esses agravos que estão acontecendo aí, né? sim. Porque são doenças que não eram para existir mais, né? E a gente tem Sim, risco é de uma voltar. doença que não tem um tratamento específico, né? Não tem Não. um antiviral, não tem nada. A criança que pega sarampo, ela está à mercê do seu próprio sistema imunológico, né? E que Sim, nessas crianças menores que 1 ano é extremamente imaturo e para doença viral é mais complicado, né? Uhum. Então, é uma vulnerabilidade que não tem um remédio, né? Não tem uma coisa que a gente Não. possa dizer, olha, vamos tomar um antiviral, né? Que vai melhorar. E não tem, né? Sim. Não tem tratamento nenhum. A pessoa adquiriu sarampo, a gente vai fazer sintomáticos. Por quê? Porque o sarampo pode evoluir com doenças muito graves. Ele pode evoluir, tá, com uma otite mais simples, mas ele pode evoluir com uma pneumonia, se uma pneumonia grave. Uhum, Ele pode evoluir com uma encefalite, que é uma lesão parecida com uma meningite, para as pessoas leigas entenderem um pouquinho melhor. uhum,
e que pode ser muito grave e levar ao óbito, né? Então, não é diferente de a gente tratar vamos falar alguma doença, uma infecção de ouvido bacteriana, que a gente dá o remédio para tratar. A gente só vai dar o suporte, as medidas cabíveis para tentar melhorar esse paciente, mas tratar o sarampo não tem como. Não tem tratamento, né? Não tem tratamento. Vai depender muito da idade daquela criança, né? Quanto menor a criança, mais menor de 1 ano, menor de 2 anos, não vacinada, maior o risco de complicações graves, né? E risco de óbito, que a gente viu aí nos 4 óbitos no Brasil, 3 eram de crianças menor de 1 ano. E toda a questão do estado nutricional também, né? É uma questão assim que, por ser uma doença que foi erradicada praticamente no mundo, produzir um remédio, um antiviral para uma doença que não existia mais, não é benéfico para uma indústria farmacêutica que visa o lucro, né? Sim. Então, a gente não vai ter tão logo um antiviral para o sarampo, assim como a gente não consegue ter para outros tipos de vírus e encefalites graves, né? Doenças virais são muito mais difíceis de a gente conseguir fazer medicações, né? A gente pode ver que a maioria das doenças virais a gente não tem uma medicação muito efetiva. Claro, algumas a gente tem, mas assim, a maioria que a gente consegue tratar são antibacterianos. Mas os antivirais são poucos os existentes que a gente consegue, né? E a gente sabe que a maioria das nossas doenças são virais e que a gente não tem um tratamento específico, né? Porque o vírus muda, muitas coisas podem acontecer. E quais são os sintomas mais comuns do sarampo que as pessoas devem estar atentos, assim? Porque existem várias doenças parecidas na infância, né? Com febre, lesão de pele. Até tem uma pergunta aqui da Mari Moraes, né? Que a bebê dela de 10 meses teve roséola, né? Não frequentava a escolinha, que acho que pegou na natação. E até perguntou se uma vez tendo contato com a roséola, se a nenê está imunizada. A roséola, ela pode ser causada por mais de um tipo viral, então não quer dizer que ela não vai ter de novo, tá? É diferente. Mas a roséola é uma doença mais tranquila, não é uma doença tão grave, é uma doença frequente até em crianças. Mas pode ter de novo, sim, por um outro caso do vírus, tá? O que a gente tava... Os sintomas do sarampo geralmente começam como? Isso, então, o sarampo é uma doença voltando a falar da roséola, é uma doença que ela é semelhante, mas o que a gente vê bastante é o estado geral da criança, ou da pessoa que está com sarampo. Começa com febre, começa com sintomas respiratórios, tosse, nariz escorrendo, vai evoluindo com uma conjuntivite importante, e aí existe um sinal que é característico do sarampo, que seriam as manchas de Koplik, que não é tão fácil de ver, até porque a gente não está mais treinado para isso, porque a gente não é acostumado a ver, que são as manchinhas brancas dentro da boca, né? E aí depois aparece o rash, que é esse vermelhão que aparece do sarampo, que começa pela cabeça e vai descendo, então isso é muito importante. E algumas outras doenças, por exemplo, como a roséola, começa normalmente na barriga, no tronco e depois espalha. Do sarampo começa da cabeça e vai descendo e vai espalhando. E o estado geral do paciente, ele fica mais prostrado, mais caído, a febre nessa hora que o rash, que o vermelhão aparece, a febre é bem alta. Então, vai ter que ter esses sintomas associados. Febre, rash, coriza e conjuntivite associado. E quando a criança, assim, a mãe suspeitou de uma doença febril, né? Foi no pronto-socorro e diagnosticaram uma suspeita de sarampo. Quais serão os procedimentos que vão ser feitos, né? A partir daquele momento, essa criança vai ter que ser internada no hospital, ela vai poder ir para casa, ela vai ter que ser isolada, quanto tempo de isolamento ela vai ter que fazer? Então, essa criança, o que a gente tenta é não internar, tá? Se a criança estiver em bom estado geral, não tiver sinais de meningite, de encefalite, de pneumonia, ou de nada disso, ela pode ir para casa, né? Vai ser coletada as sorologias dela. As sorologias são realizadas normalmente nos laboratórios municipais, por ali, e depois é mandada uma amostra para o LACEN, que é um laboratório lá de Florianópolis, que faz toda
essa comprovação da doença. Sim. Enquanto isso, a criança não pode frequentar a escola, não pode ter contato com outras pessoas, pelo menos por 4 dias depois de ter aparecido o vermelhão no corpo, que é o período que ela está transmitindo, tá? Então, lembrando que começa 6 dias antes e demora mais 4 dias depois, tá? Então, nesse período, ela transmite a doença. Sim. E os pais têm direito ao afastamento do trabalho, no caso de uma criança que está com suspeita de sarampo, eles vão ter que se afastar também? Se eles estiverem vacinados, a princípio? A princípio, não. Se o pai tiver e a mãe estiver vacinado, ele não corre o risco de transmitir essa doença, né? Direito legal, eu não sei te falar. Eu acho que não, porque eu acho que existe aquela justificativa de acompanhamento da criança, mas não existe um direito por lei de não poder descontar, essas coisas assim. Sim. É que às vezes, né, por ser uma doença de alta infectividade, acho que muitas vezes até conversando, né, no trabalho e falando que é sarampo mesmo, tem medo de mais pessoas, né, não vacinadas possam ficar doentes e acabar desenvolvendo. É uma questão de conversar também, assim, né? A gente consegue algumas coisas conversando. Mas é importante isso também, que os pais olhem muito o cartão vacinal deles, assim, né? Porque às vezes a gente chega na fase adulta e, cadê o cartão vacinal da infância? Ninguém mais sabe. Se não sabe, vacina. É sempre isso. Não sabe, vacina. Tem a comprovação das 2 doses? Ok. E outra coisa que a gente tem que pensar também é aquelas pessoas que assim, eu já tive sarampo. Tem certeza? Verdade. Sarampo, né? Será que era? Foi feito exame que era sarampo mesmo? Porque todo mundo... Porque às vezes confunde o sarampo com a roséola, com a rubéola, às vezes até com a varicela, que é um pouco diferente, mas que pode acontecer de confundir. Então, assim, se não tem certeza, não foi comprovado com o laboratório dizendo que aquilo era sarampo mesmo, não considere que foi e vacine. Dani, eu vi alguns colegas solicitando a sorologia para crianças saudáveis para saber se tinha sido soro convertido ou para os pais que não queriam vacinar porque achavam que tinham feito a vacina na infância. Isso é fidedigno? Por exemplo, eu pedi o exame de sarampo para saber se tem IgG ou positivo e aí não vacinar? Não, isso pode acontecer. Se você tem dúvida e você não quer vacinar, embora eu acho mais difícil você coletar o exame do que você fazer a vacina. Do que vacinar, né? Mas ok, dá para fazer. Aí você faz o IgG de sarampo para ver se você está imunizado. Aí se tiver, é ok. Se der reagente, é tranquilo, é uma imunidade permanente. Isso, é uma imunidade permanente. Tá? Aí você está protegido. Então, bem bacana, né? Então, a gente vai ter que, no pleno século XXI, né? Infelizmente, nós vamos ter que ficar tolhidos da nossa liberdade, porque o sarampo está aí, as férias estão chegando e os bebês não estão protegidos. Então, agora a gente tem um novo esquema vacinal, né? Então, a partir dos 6 meses e 1 dia, vai ter essa dose 0, que pode ser feita até os 11 meses, né? Antes de 1 aninho ali, qualquer criança de 6 meses a 1 ano vai fazer essa dose, né? E depois vai fazer com 1 aninho e... E com 1 ano e 3. 1 ano e 3. Isso. E a recomendação... Pode falar. Aí ele vai ter as 2 doses, com 1 ano e 1 ano e 3, aí ele tá protegido. E quanto tempo depois da vacina, da segunda dose, que a gente pode considerar essa criança protegida? Em média, a vacina demora... Ela, em média, demora de 2 a 3 semanas para fazer a proteção mesmo, né? Então, assim, não adianta também, assim, fiz a vacina hoje, amanhã meu filho tá protegido. Não. Ele demora pelo menos umas 2, 3 semanas para essa proteção, né? Não vão achando que, pronto, fiz a vacina, hoje acabou. Né? A gente tem que ter esse e a vacina do sarampo tem alguma contraindicação para quem tem alergia alimentar ou tem mais risco de efeito colateral conforme mais velho ou adulto for a pessoa? Ou é quando a criança é pequena mesmo que o efeito colateral é maior? Assim, não é uma vacina de grandes efeitos colaterais, tá? Pode causar febre? Pode causar dor? Pode. Existem outras reações mais graves? Existe, como qualquer
vacina ou qualquer medicação que a gente possa fazer, que a gente Sim. pode desenvolver alguma reação, né? Mas não é uma dessas vacinas que a gente sabe que vai dar febre, que vai dar Uhum. dor, que vai dar mal-estar. Quem não pode fazer? Gestante não pode fazer, Uhum. porque ela é uma vacina de vírus vivo atenuado, né? Não é uma vacina de vírus morto. Então, gestante não pode fazer. Paciente imunodeprimido, paciente HIV que não esteja com a doença controlada, paciente com câncer que esteja fazendo Uhum. quimioterapia, ou paciente que esteja usando medicação que diminui a imunidade, como o uso de corticoide por muito tempo, Uhum. ou pacientes que têm doenças reumatológicas que usam essa medicação, né, que não Uhum. pode fazer. Mas A as pessoas ao vacina, redor dele podem fazer, né? Por exemplo, se eu tenho uma. sim, E até devem, né? até devem para proteger, né? Uhum. Porque aí a gente faz um bloqueio da doença nas pessoas que estão ao redor dessa pessoa que não Uhum. pode fazer e vai proteger. A Sim. vacina do sarampo, ela também tem um componente com ovo, tá? Mas são partes pequenas de ovo. Uhum. Quem é alérgico a ovo pode fazer a vacina sim, tá? Ah, isso é Não muito tem importante, problema. que às vezes a pessoa acha que porque é alérgica a ovo que não pode fazer, né? Isso, ela pode fazer. Quem faz anafilaxia ao ovo, que é uma doença, uma alergia muito grave ao ovo, também pode fazer. Só que daí é recomendado que ela faça em algum lugar que tenha suporte caso aconteça alguma coisa, tá? Uhum. As chances de acontecer é muito baixa, mas o bom seria fazer dentro de um hospital, que se tiver alguma reação Sim. alérgica, está protegido. Já tá ali para fazer o suporte, né? Isso, já faz o suporte e direitinho. Outra coisa que tem, ela tem traços de leite. Então, aquele Uhum. bebê, aquela criança de 1 ano que ainda tem alergia à proteína de leite de vaca, ela não pode fazer a vacina que é da Índia. Mas existe outra vacina Ah, no posto de saúde que aí ela pode uhum. fazer, tá? Entendi. Também, isso é mais teórico que vá da reação. Uhum. É muito difícil da reação, mas tem como a gente evitar um pouquinho, né, para não ter Principalmente esse nessas risco. crianças que fazem, como tu disse, anafilaxia, né? Essas que têm. Isso, nessa Não é mais uma grave. contraindicação formal, é para ter Não, alguns cuidados maiores, alguns né? cuidados a mais, né? Mas não deixar de Uhum. fazer. E é uma coisa assim que, como a gente está falando, em pleno século XXI, a gente está tolhido. Então, tudo que for coletivo de transporte, evitar, né? Assim como praças, shopping, tudo que for fechado, com essas crianças menores de 1 ano que não estão protegidas nem vacinadas. E a Isso gente vai ter mesmo. que, todos nós, revisar os nossos cartões, né? Ou então, quem tem alguma coisa contra a vacina, que prefere ver se teve a doença, vai lá com seu médico para Mas, solicitar o exame do sarampo, né? Fora isso isso, mesmo. não tem como comprovar. Se Não, não tiver sem a um carteira de exame vacina, não. mostrando, não tem como a gente ter certeza, né? Ou com a carteira vacinal mostrando, ou com o exame mostrando que está protegido. Vai ter agora em novembro uma nova campanha, eu não lembro o dia certinho, deixa eu ver se eu acho Uhum. aqui, de vacina de sarampo para os adultos agora. Deixa eu ver se eu Até acho. que idade vai ser recomendada a vacinação dos adultos, eles vão, sabe? Está recomendado até 49 anos, tá? Tá. Por que que os de 50 para cima não estão recomendados? Porque normalmente naquela época já o sarampo era muito presente. Então E eles aí provavelmente já foram foram infectados pelo expostos, vírus. né? Isso, tá? A nova campanha vai ser dia 18 a dia 30 de novembro e o dia D de mobilização vai ser dia 30 de novembro, tá? Olha aí, Isso vai pessoal, como é ser importante, hein? Dia 30 de novembro, um dia de mobilização aí da vacinação de adultos. Se é, a vacinem, né? Isso, a faixa etária que vai estar nesse dia D aí vai ser de 20 a 29 anos. Mas Uhum. se você chegar no posto em qualquer momento, você vai fazer essa vacina. Não precisa Sim. esperar esse dia Aí para esse fazer dia, também. né? É, Eu sou de 75. A minha mãe diz que a minha irmã, que é de 80 e que é de 78, teve sarampo. Mas mesmo assim, e foi naquela época, a mãe conta que foi um período de falta de vacina de sarampo na rede pública. E não se tinha uhum, ainda desenvolvido a clínicas, né, vacinais, assim. sim. Então, a minha irmã era uma criança não vacinada. E ela pegou sarampo e foi terrível, assim. Ela tinha, eu acho que, eu não sei que idade, mas ela menos de 2 anos.
E a mãe falou assim, que ela foi 2 vezes no posto de saúde, vacina em falta, e naquela época ainda era bastante incidente, né? Ela pegou Uhum. sarampo. Mas nós, como profissionais de saúde, já fizemos quantas vezes, né? Somos vacinados Sim, preventivamente pelo sim, contato, né? E o pediatra em si, eu acho que é um fã da vacina, né? Um fã da vacinação, em virtude de toda a proteção, né? E da época pré-vacina, quantas crianças morriam no primeiro ano de vida? Né? Nós tínhamos uma sim, era mortalidade muito altíssima. E alto. aí veio a vacinação, isso se reduziu e, claro, depois de 40 anos de uma vacinação plena, as pessoas dão uma relaxada, a coisa começa a surgir, né? Porque o vírus não deixou de existir, o vírus está Não, circulando, ele só não dá doença porque não tem proteção, né? A partir do momento que quebra esse realmente, elo vacinal, assim acabou. como aqui em Florianópolis, não sei como foi aí, a gente teve surtos de cachumba em adultos, aqui na Uhum. UFSC, também pessoas não vacinadas, né? E vira e mexe dá crianças de creche com um monte de varicela também, muitas vezes porque não tinha tetra até pouco tempo atrás, né? A varicela era uma Aham. vacina paga à parte. Então, Sim, hoje a gente tem, né, como tu diz, o calendário vacinal do Sistema Único de Saúde é um calendário muito bom, né? sim, a gente tem um Então, dos melhores calendários do mundo até, assim, né? Então, se todo mundo tivesse ele em dia, claro, algumas uhum, doenças estão fora, estão, mas a gente ia conseguir manter. E lembrando que a vacina de sarampo, ela vai proteger contra a rubéola e a cachumba também, né? sim, Então, porque esses é uma adultos, tríplice, né? é uma tríplice. Esses adultos que tiveram cachumba foi justamente por isso, porque fizeram a primeira dose abaixo de 1 ano e fizeram depois a segunda dose, então acabaram ficando só com uma dose da Da vacina. vacina. Então, a quem é do esquema antigo, a vacina aos 9 meses e a 1 aninho, vai precisar mesmo com 2 doses fazer a terceira. Vai precisar fazer a terceira, porque essa de 9 meses não tá protegendo para o resto da vida, não. A Uhum. proteção ela vai caindo, ela fica em torno de 70% só. Então a Nossa, isso gente é muito precisa importante, porque a vacinar. gente fala assim, não, se tem 2 doses está protegido. Não, peraí, se foi É, antes de 1 aninho a primeira dose, não está protegido, aí vai não ter tá que fazer uma protegido. terceira. Vai ter que fazer essa terceira para realmente ter a proteção, né? E aí o que está recomendado hoje agora, então? Que Uhum, toda criança a partir de 1 ano até 29 anos tenha 2 doses da vacina. Entre uhum. 29 e 49, uma dose da vacina e acima de 49 não faz. Não vacina mais. Então, eu vou Não ter que fazer, eu vacina. acho que mais uma, porque eu tô com 44 e eu devo ter feito as campanhas da rubéola no passado, mas também não tenho a carteirinha comprovando. Sim, não. E todo profissional de saúde, independente da idade, tem que ter 2 doses da vacina, né? É, Então, seja sendo profissional da saúde, é obrigatório fazer, porque a gente vai estar mais exposto a esses sim. pacientes. Eu até vou olhar a carteira de vacinação das minhas filhas, porque eu olhei que elas tinham 2 vacinas do sarampo, mas eu não atentei para a idade que foi feita a primeira vacina, porque Mas dependendo eu vou ter que levá-las para fazer uma terceira dose. isso. Mas se elas têm 12 e 17, provavelmente elas já Já pegaram é o depois de um ano, esquema novo. já é o Ah, esquema então novo. tá. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ó, o Igor falando que a penta ainda está em falta, né? É um país complicado o Aqui nosso ainda mesmo. tá. Aqui Na também, verdade tá todo foi mundo tendo que fazer o Hexa. a Hexa particular, né? É, Foi um problema de licitação e aí essas complicações de parte pública aí que sempre acontece. Que não é para acontecer, mas que sim. acontece. Então, penso que acho que deu para dar uma esclarecida, né? Então, fazendo um resuminho assim, quem vacinou antes de 1 aninho e tem 2 doses, vai ter que fazer uma terceira dose. Quem tem 2 doses que foram feitas acima de 1 ano de vida, não precisa fazer. É isso? Isso. Tendo 2 doses acima de 1 ano, tranquilo. Tranquilo. Então, para os Mas pais que só querem lembrando viajar, sempre que é de 97, 98% a vacinação, sim, né? A uhum, sempre proteção. tem um risco. Sempre E tem um risco baixo. Tem. para os pais que querem viajar, então, de preferência não viajar, né? Ou se Isso. for viajar, viajar de carro, que é mais seguro, né? Uhum. Passeio em locais arejados, por exemplo, ir na praia, que é um lugar aberto,
Sim, É mais a tranquilo do chance que num é muito shopping, né? mais tranquilo, com certeza, né? Isso até nem só para o sarampo, né? Para qualquer Sim, para doença, todas as mas doenças em geral. E quem da família que tiver, né, crianças nessas condições que for menor de 6 meses, vacinar todo mundo para que não traga, né, o vírus para dentro de casa e acaba transmitindo para essa criança. isso Então, a mesmo, principal defesa dos bebês menores de 6 meses é a vacinação da família, né? é a vacinação da família. Família e todos os contactantes vacinados, Sim. a chance do bebê ter No caso praticamente de nula. quem tem babás, vai ter que ver o estado vacinal das babás, né? E aí Isso vai ter que mesmo, complementar. isso Isso aí, vai mesmo. ter que pegar a Babá carteirinha e ver vai até o ter, estado vacinal dos filhos, né? Das babás e de todas as pessoas que estão no cuidado daquele bebê ali, né? sim, porque vai estar todo mundo exposto. Então, todo mundo que tiver contato com seu filho, garanta que eles vão estar vacinados, né? Sim. Porque senão o bebê vai estar exposto também, assim. E se a gente conseguir fazer, não é tão difícil, né? A gente Uhum. conseguir vacinar, a gente consegue erradicar novamente o sarampo. Mas só para a gente ter uma ideia, naquele caso ali de Florianópolis, que estavam Uhum. 12 mil pessoas em contato, Sim. eu vi ontem uma reportagem que já tinham sido vacinado mais de 350 pessoas. Ou seja, pelo menos 350 pessoas ali não estavam vacinadas. Nossa, é Então, uma né? quantia muito grande, né? Porque eles entram em contato com essas pessoas e olham o estado vacinal. Se está vacinado, beleza, que bom que ele Isso está vacinado, não mas está protegido. E a pessoa tava, né? A pessoa que a suspeita de sarampo foi num evento e foi em vários restaurantes. Então, assim, é só a gente sair na rua, a gente tá exposto à doença. E é uma sim, doença que tem uma vacina, né? E que vai proteger. Então, assim, vamos todo mundo vacinar, deixar as vamos, vacininhas em vamos todos dia para vacinar. proteger. Pessoal, se tiverem mais uma pergunta, deixem aí pra gente, senão, vou dar mais um tempinho aqui, Dani, ver se alguém tem, eu vou passar Ah, aqui se tem alguma pergunta. Não, acho que era isso. Tu quer deixar um recado pro pessoal aí, pra gente estar encerrando? então, assim, só lembrem, vacina, 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 não tem risco, não tem mais aquela história de que era um mito muito grande, a vacina de sarampo dá autismo. Não, não dá autismo, tá? Isso já foi Uhum. comprovado, uma história aí, mas não dá autismo, não dá alteração na criança. Então, vamos proteger. E qualquer dúvida, converse com o pediatra de vocês ou mande mensagem pra gente aqui, a gente vai Uhum. respondendo sem problema nenhum. Eu te agradeço muito. A doutora Daniele Vec, ela é pediatra, infectologista pediátrica em Balneário Camboriú. É uma pessoa para quem eu gosto muito de encaminhar os meus pacientes da infectologia. E agora que eu saí de Balneário, é uma pessoa muito de referência para mim. Para quem me pergunta, que pediatra em Balneário Camboriú, a Dani é uma pessoa assim maravilhosa. O consultório dela é uma teteinha que eu estou sempre seguindo no Instagram, aquela corujinha. Então, assim, te agradeço de coração numa terça-feira tu tá aqui com a gente, né? E foi muito importante essa live, eram muitas dúvidas dos meus pacientes do Dr. Kids, e é isso aí, eu vou ter que dizer para o pessoal, se for viajar, saber que tem um risco, né? E se optar por carro, melhor, né? Isso. Muito obrigada de Obrigada pelo coração, convite também. Qualquer coisa a gente tá aí. e... eu sei disso. Beijo. Muito obrigada. Beijo, Flávia. Pessoal, obrigada quem participou aí, espero que tenham gostado da nossa live, que é um assunto realmente muito importante nesse período que a gente está passando. Uma boa noite a todos. Eu vou deixar salva a live para quem quiser ver depois, tá bom? E depois a gente vai subir ela para o canal do YouTube. Um abraço.